não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Todos acharam? Amém? Gênesis capítulo 19. Nós vamos estar no 17, o 22 e o 25 e o 30, para a gente ganhar tempo na palavra. Glória a Deus. O título é: Ló recebe 2 anjos em sua casa. E aconteceu que, tirando os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e não pares. Em toda esta campina, escapa para lá o monte, para que não pereças. O 22, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. O 25, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, eis que ficou convertida numa estátua de sal. O 30, e subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas filhas. Senta dando glória. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a dar uma paz do Senhor para essa pessoa que está atrás de você, do seu lado. Diga para ela, Senhor, você é bem-vindo nesta casa. Diga assim: você é bem-vindo em Zoar. Diga para ela: Zoar, você é bem-vindo em Zoar. Você não veio nesse lugar então. Diga para ela: você não veio nesse lugar então. Jesus quis você aqui. Glória a Deus, louvado. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nesta casa, tendo essa oportunidade de trazer algo que venha despertar o teu coração. Porque nós cristãos, nós somos movidos pela palavra. Por que pela palavra? Porque esta palavra aqui é uma palavra que nos encoraja a não desistir. É uma palavra que nos dá força. É uma palavra que nos converte a nossa mente e nos purifica. Nos traz a nossa mente, traz ao nosso coração uma esperança de que há algo melhor para mim, para você. Tem algo melhor por vir. Por quê? Porque essa palavra aqui nós acreditamos que é de Deus. E nesse texto que nós lemos aqui, tudo se começa no capítulo 13. E esse rapaz aqui chamado Ló, ele é sobrinho de um homem chamado Abraão. E Abraão tinha um propósito com Deus. Deus tirou ele do seu conforto. Deus tirou Abraão da sua parentela, do seu ninho, da sua cultura. E Abraão escuta uma voz para ele deixar tudo para trás e seguir para um caminho que ele ia dizer. Mas no meio da caminhada, imagina, você escuta uma voz que diz para você o seguinte: olha, você tem que sair de reunião, você tem que caminhar. E você precisa acreditar. Porque se você acreditar nessa
história vai mudar. Porque eu sei o que o teu coração almeja, eu sei, aleluia, que você tem um coração aonde você almeja as coisas certas. Eu sei o teu coração, eu sei que dentro de você há uma vontade de mudar algo na história. E por isso eu te escolhi. E somente te escolhi. E Ló, sobrinho de Abraão, percebendo ali que poderia ter algo de bom, segue o seu tio. E nessa jornada muitas coisas aconteceram. E Abraão enriqueceu muito. E seu sobrinho Ló também, ao ponto de que tinha muitos empregados, muitas ovelhas, muito gado. E Deus fez prosperar, porque Deus tinha um propósito. O propósito não era enriquecer, o propósito era ainda maior. Diga para alguém: propósito. Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito não se resume só a você, mas se resume a todo lugar onde você está. O propósito é muito maior que Deus tem na sua vida. Não se resume só a você, mas se resume a toda a sua parentela, o seu trabalho, por onde você anda. Deus tem um propósito, e para isso Ele precisa de você. Por quê? Porque você vai ser usado como referência. Deus está dizendo para você: você é minha referência. Eu tenho um propósito que você não pode imaginar. Jesus está dizendo que é um propósito imaginável para você. Coisa grande. E a Bíblia diz que Abraão ele desce ao Egito, só que um lugar estreito, é pequeno. E o camarada está bem, está próspero. Irmão, está nascendo galo, está nascendo ovelha, é muito empregado, a família crescendo, é festa. Só que quando o negócio começa a ficar muito apertado, então começa a dividir o lugar. O lugar fica apertado para trabalhar, para se ganhar, e começa a ter aperto. E aonde tem aperto, é onde começa a ter o quê? Um desconforto. A Bíblia vai dizer aqui nesse capítulo aqui que os empregados, os pastores de Ló, começam a brigar com os pastores de Abraão, porque queriam trabalhar, queriam cuidar do gado, só que a coisa era muito grande, meu amigo. Então eles precisavam de um espaço maior. Então Abraão chega para o teu sobrinho: olha, a gente vai brigar por causa disso, porque o Senhor já mostrou que Ele tem sido bom conosco, Senhor, tem prosperado a nossa família. Faz o seguinte: você vai escolher para onde você quer caminhar. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Ló então percebe, aleluia, de uma direção havia um campo lindo, pasto verdejante, montanha, árvores. E pensou com ele ali: por essa campina próximo ao Jordão é um lugar maravilhoso, porque aqui eu vou crescer, sabe? Porque o lugar é bonito. Mas aleluia, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece, aleluia, ser atrativo, nem tudo que parece ser bom, aleluia, vai trazer alegria. Jesus está dizendo para alguém nesta noite, aleluia, tem lugar que você está olhando, sabe? Tem direção que você quer ir, que parece ser bom para você, mas aleluia, tem chegado a mim não com um cheiro bom, mas tem chegado com um cheiro ruim. Mas por quê? Porque o Vale do Jordão, aonde Ló estava olhando, existia duas cidades, Sodoma e Gomorra. Uma cidade maravilhosa, irmão, tudo liberado, ali não tinha pecado. Ali quem gostava de fumar podia fumar, quem gostava de beber podia beber. Aleluia, quem gostava de pessoas, de homem, de mulher, ali não tinha regra, era tudo liberado, irmão. Era maravilhoso. Seguir sem regra, fazer o que quer. Parecia ser atrativo, mas aos olhos do Senhor cheirava. Então, esse camarada aqui chamado Ló, ele sofre o primeiro baque. Pois se ajuntaram 5 reis, saquearam Sodoma e Gomorra e ali tiraram tudo de Ló. Ali ele perdeu, aleluia, tudo que Deus entregou nas mãos dele, tudo que Deus deu de herança para ele. O adversário veio e arrancou pela sua decisão.
Mas o Senhor toca, aleluia, em Abraão. Abraão ajunta ali, aleluia, o exército e consegue recuperar, aleluia, a entrega, algo que tinha se perdido para o seu sobrinho, algo que tinha, aleluia, o adversário levado, Deus entregou de novo. Deus deu uma oportunidade de ele entender, aleluia, que tem lugar que parece ser agradável, tem lugar que parece ser atrativo, mas para quem serve ao Senhor, não é para você. Tem lugar que não é para você, irmão. Sabe por quê? Porque pensa diferente de você, porque acha diferente de você, aleluia. A perda não é para você, mas se você está no mesmo ambiente, você sofre dano. Sofre dano, irmão, não tem jeito. O tempo é corrido. Existia um amigo chamado Kaique, um pregador, levita, camarada, meu irmão, tinha um talento de Deus. Era bom pregar, bom evangelizar, bom louvar. Tinha um talento da música, um ouvido afinado. Só que as coisas se apertaram para esse jovem chamado Kaique. Então, como ele era muito bom na música, ele foi convidado para poder trabalhar. Só que trabalhar nas noites, trabalhar com música secular, tudo bem, é um trabalho. Só que esse jovem, aleluia, ele passou a estar num lugar, mesmo metido no coração do Senhor, ele passou a estar num lugar que não louvava o Senhor. Ele passou a estar num lugar, mesmo sendo um trabalho para ele, aleluia, a conexão, a atmosfera ali não era para louvar o Senhor, mas era para poder, aleluia, trazer atrativo, trazer para quem estava ali pensando no momento. E ele foi convidado para fazer um show, fazer um evento para ganhar uma boa grana. E começou o evento e tudo estava muito bem. Só que nesse evento chegou o dono da comunidade, sentou ali também, recebeu ele bem, botou uma mesa de petiscos que ele podia comer o novo melhor. E tudo parecia bem. Mas aí chegaram alguns homens de outra facção rival para poder tentar tirar a vida do dono daquele lugar. E a única pessoa a qual foi alvejada foi Kaique. Mesmo sendo uma pessoa correta, mesmo louvando ao Senhor, mesmo buscando ao Senhor, preferiu estar em lugares que não, aleluia, agradam ao Senhor. Oh Deus, tem lugar que não é para você. A escolha é sua, você tem o livro da Bíblia. Mas ande, pense com quem pensa as coisas boas, que tem bons propósitos, tem lugar que não é para você. E esse jovem acabou morrendo. Uma grande perda. Então Jó, ele teve uma grande perda, perdeu os empregados, perdeu as ovelhas, mas por amor do Senhor, Abraão foi ali e conseguiu resgatar tudo e devolveu na mão de Ló. Só que ainda cheirava mal, a cidade cheirava mal, a cidade estava pecando muito, estava começando a civilização. Eu estou falando aqui de gente, estava começando a civilização, era muito cedo para alguns tipos de crimes, pecados acontecerem. Então, Deus desce e conversa com Abraão e diz que eu quero conhecer essa cidade de perto, porque tem cheirado mal que essa cidade de Sodoma e Gomorra tem feito, então eu quero chegar de perto, quero saber o que está acontecendo, então destruirei. Então ali Abraão começa, aleluia, a conversar com o anjo do Senhor, mas se tiver alguém ali honesto, alguém justo, vai destruir a cidade. Se tiver 50, e o anjo diz, não vou destruir. E se tiver 45, também não. E 40. E se tiver menos 10, porque pesado o coração de Abraão, sabendo que seu sobrinho estava lá. Aleluia. Mas está em algum lugar, aleluia, a qual não traz edificação para a tua mente, ele acaba te contaminando. Tu tem propósito, tem vontade de crescer. Se tu não dá com quem pensa em crescer, você não vai crescer. Aleluia. Tem coisa que até para poder você, aleluia, desabafar, tem que ser com pessoas que querem crescer, pessoas que pensam, aleluia, em frutificar.
levantar que vão querer te aplaudir, que vão dizer que vai dar certo. Não, irmão. Está entendendo? A mente é um universo. E foi assim. A Bíblia vai dizer aqui que o anjo do Senhor vem, chega na porta de Sodoma e contra Ló. Ló reconhece, aleluia, que aqueles seres não eram seres comuns, se prostra a terra e implora, aleluia, para aqueles homens do Senhor, anjos do Senhor, entrassem em tua casa. Isso era de tarde, mas aqueles anjos disseram: olha, eu não quero entrar na tua casa, não quero conhecer a cidade. Mas Ló indagou até que conseguiu convencer aqueles anjos não a andar pela cidade, porque Ló já conhecia a prática daquela cidade. E após os anjos entrarem dentro da casa, a casa começou a tumultuar, aleluia, desde jovens a moços, idosos, e quiseram se deitar com os anjos. Segundo essa palavra aqui, e não foi o suficiente para aqueles anjos dar uma ordem: olha, deixa tudo para trás, porque aleluia, já veio a ordem que nós vamos destruir esse lugar. Aleluia, não adianta você querer olhar, aleluia, para o que vai ficar, porque o que ficar já o Senhor rejeitou. Mas por você vir aqui, eu estou pegando na sua mão e quero te tirar dessa atmosfera como o Senhor vai destruir. Mas você, por ser muito amado, ser muito escolhido, essa palavra veio para você. Ali, aleluia, vai dizer que os anjos pegaram, aleluia, a família e deram uma ordem: não olha para trás, não olha para trás, olha para frente. Essa decisão que você vem tomar agora de sair, aleluia, sai do meio de quem não quer a Deus, sai do meio de quem rejeita a Deus, aleluia, pela boca fala que ama a Deus, pela boca fala que adora a Deus, mas pelo seu coração você vê a intenção, aleluia. O anjo pega pela mão, aleluia, e diz: esse lugar não é para esse lugar não é para você, aleluia, já rogo desse lugar, aleluia, anda para frente, não olha para trás. Quem está querendo Jesus está falando nesta noite? É palavra de evangelho que Deus está dizendo para você, irmão. A escolha é sua, ficar em Sodoma ou sair, aleluia, seguir a ordem do Senhor. Assim, irmão, é difícil, né? É difícil, irmão. Tem coisa que é difícil largar. Aleluia, tem coisa que é difícil, tem alegorias, tem amizade, sabe que é difícil abandonar, aleluia, e dá vontade de olhar para trás, aleluia. Só que o Senhor fala: aquele que conhece a palavra, aleluia, depois abandona, que ele não tem prazer nessa área. E foi assim com essa mulher de Ló. A mulher deixou tudo para trás, irmão. Ló até tentou trazer dois jovens que estavam ali prometidos para suas filhas, mas gargalharam, zombaram e está por fora isso aí, que a gente vai sair desse lugar. E ficaram. E essa esposa de Ló conseguiu até sair, só que no meio do caminho olhou para trás. A Bíblia vai dizer aqui que ela acabou virando uma estátua de sal. Jesus fala sobre isso, aleluia, que aleluia, o sal, aleluia, ele serve para poder dar sabor. E se ele não tem sabor, para nada serve, para nada presta, aleluia. Aquela mulher virou uma estátua de sal, aleluia, que nada se prestava. Jesus está dizendo para você: eu quero que você seja sal, mas aleluia, dê sabor, aleluia, traga, aleluia, diferença em tudo, aleluia. Porque se não tiver sabor, irmão, nada serve. E o anjo não podia destruir a cidade até chegar em Zoar. E quando aleluia, Ló chegou a essa cidade, então desceu fogo e enxofre, destruiu Sodoma e Gomorra. E aquela cidade, ela foi destruída. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu já estou no final. Glória a Deus. Jesus diz em Mateus 10, quando ele dá um ensinamento, quando Jesus ele passa um ensinamento para os seus discípulos, não é 11, ainda eram 70. Ele dá uma ordem para os seus discípulos: olha, sai daqui, leve as boas novas, fale do meu amor, fale dessas pessoas que, se elas me aceitarem como seu Salvador, fale dessas pessoas, se elas, aleluia, se arrepender, aleluia, e tiver uma nova filosofia de Cristo, como eu estou ensinando para vocês, sai e fala dessas pessoas, olhem para essas pessoas, fazem milagre porque eu dou autoridade. Vai em casa, bate em casa, fala do que você tem visto, do que você tem aprendido. Jesus fala para os 70. Vai, fale do meu amor, fala que eu existo, que eu caminho pela terra e faço milagre, que eu sou Deus, aleluia, para salvar o homem do pecado. Fala para alguém, aleluia, que não há salvação, aleluia, somente em mim, Cristo Jesus. E aqueles discípulos, aleluia, se preparando, e Jesus fala: olha, se você for em alguma cidade, vai pregar para alguém, uma casa, uma pessoa, e essa, assim, aleluia, rejeitar, aleluia, se ela rejeitar o Evangelho, para essa casa, para essa cidade, para essa pessoa, terá menos rigor do que Sodoma e Gomorra. Jesus está falando: olha só, tem uma saída, aleluia, para a tua alma entrar no reino dos céus. Aleluia, aceita Ele como teu Salvador. Tem essa filosofia, meu filho. Jesus não está preocupado, aleluia, com o pecadinho, com o pecador. Aleluia, Jesus, aleluia, te dá uma oportunidade de você, aleluia, aceitar, aleluia, teu coração e deixar que o Espírito Santo venha fazer mudança. Jesus falou para Ló e suas filhas: olha, fica abençoada. E fez o seguinte: olha, tem um lugar que tem uma proteção espiritual onde nada pode te abalar. Tem um lugar, aleluia, onde você vai se reerguer, vai se estabilizar, e eu posso te dar tudo novamente, tudo que você perdeu, aleluia, eu posso te estruturar, aleluia. Só que mesmo ele conhecendo o Senhor, mesmo ele tendo um coração bom, ele sai de zoar. Isso acontece muitas vezes com a gente dentro da igreja, irmão. Mesmo você sabendo que Jesus é a melhor opção para você, a melhor filosofia para você cuidar, para você ter uma família, para você seguir, aleluia. Por algum motivo você abandona zoar. E Jesus fala: aleluia, volta, porque eu quero continuar a obra que eu tenho com você. Aleluia, não sai da minha cobertura. Não sai da cobertura espiritual, porque acaba Apocalipse 20, diz que o Senhor virá, aleluia, destruirá a terra. Os sinais já estão se cumprindo. Está tudo se cumprindo. O Evangelho está entrando em lugares imaginados. Está para entrar agora na janela 40. Foi criada agora, aleluia, uma união de paz para os Estados Unidos, até o Irã. Querido ou não querido, vai ter que entrar, irmão. Os povos árabes vão ter que, aleluia, entrar no consenso de paz. Uma falsa paz. Mas que está na Bíblia. E entre outras coisas aí estão acontecendo, tudo se preparando para a vida do Messias. E ainda que não venha dar tempo de você ver se Jesus vai vir ao mundo e buscar a sua igreja. E lá em Apocalipse 20 vai dizer que todo joelho dobrará. E toda língua vai ter que confessar, ricos, grandes, pobres, aleluia, vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E todos serão julgados, aleluia, conforme as suas obras. Jesus está falando tudo melhor para você. Aleluia, para de olhar para trás, que lá atrás não tem nada para você. O que eu tenho para você é muito. Jesus está dizendo para alguém que talvez você sofreu tanto, perdas grandes, mas que eu tenho para
coração. Quem recebe essa palavra? É só para quem acredita em Deus. É só para quem acredita que Jesus trilhou por essa terra, irmão. Jesus veio testificar essa palavra aqui. Então, o que eu deixo nessa noite é essa mensagem para você. Ainda que você sofreu perdas no Evangelho, ainda que a tua vida se machucou, aleluia, muitas vezes com pessoas dentro, fora da igreja, eu não sei, mas o Senhor fala para você: não saia de isolar, porque meu Espírito está contigo, te protege, te guarda. Isolar tem uma nova história, tem uma nova história para você, meu filho. Quantos recebem essa palavra? E até que o Espírito Santo faz do meu coração. Você pode aplaudir Jesus?